Então, pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula do nosso curso de Fundamentos. Então, como eu tinha falado, a nossa primeira aula hoje é sobre o novo nascimento. E nessa primeira aula, nós vamos falar o que é o novo nascimento, por que ele é tão importante, como ele acontece, sinais que o evidenciam e no final vai ter um bônus. Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é o que é o novo nascimento. E se você está com a sua Bíblia aí, eu quero ler dois textos. O primeiro está em João 1, Evangelho de João, capítulo 1, a gente vai ler versículo 10, 11, 12 e 13. Diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Grave bem isso. Eles não nasceram da carne, nem da vontade de nenhum homem, mas eles nasceram de Deus. O segundo texto que eu quero ler com vocês é João, capítulo 3. A gente vai ler os versículos 4 até o 7. Diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Olha que interessante, né? Ambos esses textos, eles estão falando a respeito de um novo nascimento. No primeiro texto que a gente leu, o apóstolo João, ele fala assim, que aqueles que receberam a Jesus, eles não nasceram da vontade do homem, mas eles nasceram de Deus. O segundo texto é quando Nicodemos vai procurar Jesus, e aí ele fala: bom mestre e tal, faz uma amizade ali com Jesus, e Jesus fala para ele assim: ó, necessário vos é nascer de novo. E aí Nicodemos fala assim: ó Jesus, mas eu, um homem grande, um rapaz mais velho, como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus fala que esse nascimento ele não ocorre por meio físico, mas esse nascimento é um nascimento espiritual. Todas as pessoas, elas nascem com espírito, alma e corpo. E o espírito, por conta do pecado, ele está morto. Quer ver os textos da Bíblia que falam isso? Ó? Romanos 3, 23 e Isaías 59, versículo 1 e 2. Eu vou ler aqui para você. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Isaías 59, 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não vos ouvirá. Interessante que essa palavra destituídos, no texto de Romanos 3, 23, ela significa separados. Então, os nossos pecados, eles nos separaram de Deus. Quando a gente vai falar aqui que o espírito de uma pessoa está morta, não quer dizer que o espírito daquela pessoa não existe. Quando nós nascemos com espírito, alma e corpo. Só que esse espírito, por causa do pecado, ele está morto. Ele está separado de Deus. E o texto de Isaías 59, 2, o que ele fala? Que não é que Deus não quer ouvir as pessoas, não é que Deus não quer socorrer os aflitos, não é que Deus não quer ouvir as orações. Mas por conta dos nossos pecados, Deus está separado de nós. E Deus é espírito. Grave bem isso, que isso vai fazer sentido para você daqui a pouco. Deus é espírito. Então, se eu quero ter comunhão com Deus, o meu espírito precisa estar vivo. Eu preciso ter
nascido de novo. Uma coisa importante da gente destacar também é que o novo nascimento ele está disponível de graça para todos os seres humanos. Todas as pessoas que quiserem, elas podem receber Jesus na sua vida e podem ter o seu espírito revivificado. Essa experiência também ela é chamada na Bíblia de regeneração. Quando você estudar a sua Bíblia e ver em alguns lugares falando a respeito da regeneração, é essa experiência do novo nascimento, que é quando a vida de Deus começa a habitar dentro do seu espírito. Quando você recebe a vida de Deus dentro de você, essa é a experiência do novo nascimento. E sabe aquele vazio que todos os seres humanos têm? É difícil você achar uma pessoa que fala que não tem, e se ela fala que não tem, ela está escondendo algo de você. Todos nós nascemos com esse vazio, que as pessoas às vezes buscam na bebida, buscam nas drogas, buscam de várias formas suprir esse vazio. Esse vazio é o espírito humano, sem Deus. E quando a pessoa nasce de novo, quando a pessoa recebe Jesus na sua vida, ela passa por essa experiência do novo nascimento, esse vazio é preenchido. E agora o nosso segundo tópico aqui da aula, por que o novo nascimento é tão importante? Eu quero ler aqui novamente para você, João capítulo 3, versículos 4 ao 7. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Veja que coisa, né? Jesus depois indaga ele mais adiante no texto, a gente não vai ler essa parte, falou: não, você é mestre aqui em Israel e você não sabe o que é o novo nascimento? E ali ele fala: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito que é necessário que vocês nasçam de novo. Lendo novamente essas palavras do próprio Senhor Jesus, o novo nascimento ele é essencial, ele é importantíssimo para quê? Para que nós possamos ter comunhão com Deus, para que nós possamos ver e participar do reino dos céus. Na linguagem popular que as pessoas usam, falar: como é que eu faço para ir para o céu? Ou seja, você pode ter essa pergunta, ou você já pode ter recebido essa pergunta de alguém: como é que eu faço para ir para o céu? Precisa nascer de novo. Por isso que o novo nascimento ele é tão importante. E aquela história, né? A gente tem aquela história que muitas pessoas falam assim: ah, mas esse negócio de ir para o céu, eu não tenho que ser bonzinho, eu não tenho que praticar boas obras, não dever nada para ninguém, não roubar, não matar, não é assim que eu vou para o céu. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 2, de 8 a 10. Pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, olha que interessante. A Bíblia ela diz que existem sim boas obras. Existem sim obras que nós fazemos que elas agradam a Deus. Só que essas boas obras elas não são o resultado, o praticar as boas obras não vai gerar como resultado a sua salvação, o novo nascimento. O que vai gerar como resultado a sua salvação é a graça. Porque a Bíblia diz nesse texto que nós lemos que a salvação é mediante a graça. Ou seja, para a pessoa nascer de novo, ela não precisa praticar obras, ela precisa crer em Jesus, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui adiante, e como resultado do novo nascimento, ela vai caminhar nesse caminho de boas obras. Continuando aqui,
E como que acontece o novo nascimento? Então, até aqui a gente falou sobre o que é o novo nascimento, que é a experiência da regeneração, quando a gente recebe a vida de Deus no nosso espírito, o nosso espírito que uma vez estava morto, e essa morte a gente aprendeu que é um espírito separado de Deus. Então a gente recebe a vida de Deus dentro de nós, nós nos unimos novamente com Ele e temos entrada no reino dos céus. Por que ele é tão importante? Porque sem a experiência do novo nascimento nós não conseguimos ter comunhão com Deus, e sem a experiência do novo nascimento nós não temos a nossa entrada no reino dos céus. Agora, como que acontece o novo nascimento? Esse é o ponto que eu vou pedir para você prestar mais atenção aqui nessa aula, que é o ponto principal, até mesmo para você identificar aí na sua vida se você já passou por essa experiência ou não. Vamos ler aqui 2 textos. O primeiro está em Jeremias 17, 9, e fique tranquilo que depois eu vou falar para você como que você faz para adquirir esse material. Então a aula possa estar passando um pouco rápido aqui, talvez você não está tendo tempo aí de anotar os versículos, mas depois eu vou te falar no final como é que você faz para receber esse material aqui com todos os textos, toda a explicação, tudo bonitinho. Então Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? E o outro texto que eu quero ler aqui, Efésios capítulo 2, versículo 1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Então veja outros textos bíblicos, afirmando aquilo que a gente já tem falado aqui desde o início. Então, antes de nascer de novo, é importante a gente saber que o nosso espírito está morto. Por o nosso espírito estar morto, nós não temos comunhão com Deus. Então, quem guia a nossa vida? Porque se meu espírito está morto, ele não tem comunhão com Deus, eu não estou sendo guiado por Deus. É a Bíblia que está falando aqui para a gente. O texto que a gente leu de Jeremias 17, 9, fala o quê? Que o nosso coração, e quando a Bíblia nesse caso fala sobre coração, ela não está se referindo ao órgão, mas à nossa alma. E como que é composta a nossa alma? Em pensamentos, sentimentos e a nossa vontade. Então a nossa alma é subdividida em pensamentos, sentimentos e a nossa vontade. E antes de nós nascermos de novo, o que conduz a nossa vida é a nossa alma, é o nosso coração. E é interessante que a gente leu ali em Jeremias que o quê? Olha só, o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Quantas vezes aí você já falou assim, mas eu estou sentindo no coração de fazer isso. Aí você foi lá e fez e quebrou a cara. Isso acontece, nós temos que ser guiados por Deus, guiados no nosso espírito. Então, beleza. E como que uma pessoa, Pedro, ela passa desse estado de morte espiritual, onde ela é guiada pelo coração, e ela começa a ser guiada por Deus de fato, que é o tópico 3 aqui da nossa aula. Primeiro, quando a pessoa ela tem um contato com Deus, seja através da palavra, seja através de alguma experiência, alguém que, falou de Deus para ela leu a sua Bíblia, ela precisa ter algum contato com Deus, porque ela vai nascer de Deus, então ela precisa ter algum contato com Ele. E olha que interessante, Jesus, quando ele começou a pregar, em Mateus 4,17, o que foi que ele falou? E esse é o próximo passo para a pessoa experimentar o novo nascimento. Mateus 4,17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mas me arrepender do quê? Aí lembra, lá dos primeiros pontos, o que fez o nosso espírito estar morto e o que fez o nosso espírito estar separado de Deus? Os pecados.
Então, quando Jesus ele começa o seu ministério, quando Jesus começa a anunciar a sua mensagem, o que ele fala? Arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se desse estilo de vida que o coração de vocês fazem com que vocês vivam, e esse estilo de vida separa vocês de Deus. Então, o primeiro passo, depois de ouvir a palavra, é reconhecer que, de fato, nós, cada um das pessoas que estão vivas aqui nessa terra, pecamos e precisamos nos arrepender. 2 Coríntios 7:9, olha o que diz. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Interessante ver, né, que esse texto fala que é a tristeza segundo Deus. Então Deus ele pode nos deixar tristes? Pode. Só que o objetivo dessa tristeza gerada por Deus em nós é o arrependimento. Para quê? Para a salvação. É muitas vezes fazer a gente ficar chateado com alguma coisa que nós estamos fazendo, para que a gente abandone aquilo e Ele possa colocar na nossa vida algo melhor. Tem até uma história, a história de um cachorrinho, que diz que um cachorrinho ele tinha um ossinho pequenininho assim. E ele era pegado naquele ossinho, cara. E aquele ossinho era tudo na vida daquele cachorro. E aí um dia o dono dele comprou um osso gigante assim para dar pro cachorro, né? E lógico, o cachorrinho ia querer um osso grandão. Só que o dono, primeiro ele foi tentar arrancar o ossinho do cachorro. E o cachorro lá não deixava o dono arrancar o ossinho, porque na cabeça do cachorro, aquele ossinho era tudo. Na cabeça do cachorro, aquele ossinho era a coisa mais importante da vida dele. Só que ele não sabia que o dono dele tinha um osso muito maior para dar para aquele cachorro. Ele só tinha que abrir mão do ossinho. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Muitas vezes Deus está falando, larga a mão desse ossinho aí. Ah, mas esse ossinho é o meu tudo. Isso aí pode ser muitas coisas na sua vida. E Deus está falando, larga a mão desse ossinho que eu tenho um ossão cheio de carne para te dar. E a gente insiste em ficar ali no ossinho. Então lembra do cachorrinho. Olha o que a Bíblia diz agora em Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O que vem logo após o arrependimento? Então você teve um encontro com Deus, teve um encontro com a palavra dele, você entendeu que todos nós somos pecadores e nós estamos afastados dele por conta disso, você sentiu aquela tristeza e fala, poxa vida, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Lembrando que a gente está falando de como acontece o processo do novo nascimento. Então o próximo passo, depois do arrependimento, é a fé, com base nesse texto que nós lemos aqui de Romanos, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, nós cremos que Ele também é Deus, Ele é Filho de Deus, mas Ele também é Deus, que a morte dele na cruz foi para substituir a gente. Sempre que você assistir o filme da Paixão de Cristo agora, você vai saber que quem tinha que estar lá era você, que quem tinha que estar lá era eu, mas Jesus foi lá no meu e no seu lugar. E a gente vai acreditar nisso, a gente vai reconhecer isso. E após isso, reconhecer que Ele ressuscitou e confessar isso com a nossa boca. Que o texto de Romanos fala o quê? Que se você confessar a Jesus e crer no seu coração, você será salvo. E essa experiência da salvação, ela é a experiência do novo nascimento. Então, após fazer isso, nós reconhecemos e confessamos Ele como Senhor. Agora, um ponto muito interessante que às vezes as pessoas deixam passar desapercebido nessa questão da confissão de Jesus como Senhor, é que essa palavra Senhor no grego, ela significa dono. É como se fosse um dono que tinha alguns escravos, que tinha escravos. Ele era dono, ele era senhor, soberano, supremo sobre aquelas pessoas. Então,
essa confissão de Jesus como Senhor não é simplesmente falar assim, Jesus, eu reconheço que Tu és Senhor, como um pronome de respeito, e que o Senhor pode salvar a minha vida. Não, falar assim, Senhor Jesus, eu, com base em tudo aquilo que eu já falei para você até aqui, eu reconheço que antes eu andava guiado pelo meu coração. O meu coração era o Senhor e dono da minha vida. Ele ditava a forma que eu tinha que andar, a forma que eu tinha que viver, e essa forma me levou para longe de Ti. Agora eu quero confessar o Senhor como meu Senhor, Jesus como meu Senhor. E fazendo essa confissão, você está reconhecendo que você quer andar. Presta minha Bíblia para mim. Você quer andar de acordo com o que Ele falou, que é aquilo que Ele deixou escrito na palavra dele. Então é muito importante isso. Jesus não é um quebra-galho que você vai sair por aí distribuindo salvação e a gente não precisa mudar nada na nossa vida. Ele distribui a salvação para todos que estiverem dispostos a se arrepender e viver de acordo com a palavra. Que dessa forma Ele vai ser o Senhor da sua vida. Ele vai ser aquele que vai guiar você daqui para frente. Então, feita essa oração, reconhecendo isso, tendo essa fé, você vai experimentar o novo nascimento. Isso é muito bom. E a última parte aqui dessa aula, estou dentro do horário que eu queria estar aqui, é os sinais que evidenciam o novo nascimento. Vou falar aqui 3. Como que eu sei, ô Pedro, que eu nasci de novo? Você já parou para pensar sobre isso? Será que eu nasci de novo mesmo? Será que... né? Olha que interessante. É importante a gente lembrar que não é do dia para a noite. Você vai, assim, perceber alguma coisa de diferente em você do dia para a noite, sim. Mas o que eu vou falar aqui é o início de processos. É o início de coisas que vão começar a acontecer na sua vida. A primeira, essa é de imediato. Mas você vai vencer essas outras coisas conforme o tempo for passando. Você está livre do pecado. Esse é o primeiro sinal. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 1, 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, o anjo falando para Maria. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ser livre do pecado não significa que eventualmente a gente vai errar. Porque a própria Bíblia diz na carta de 1 João, capítulo 1, acho que versículos 7 a 9, se eu não me engano, que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós já estamos mentindo. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Só que qual que é a diferença? Antes de nascer de novo, o pecado era a sua única escolha, porque você não tinha a vida de Deus, você não conseguia dizer sim para as coisas de Deus. Agora que nós nascemos de novo, o pecado se torna opcional. Por quê? Porque o poder de Deus dentro de você vai te ajudar. Você e eu, somente na nossa força, fica difícil mesmo. E agora o poder de Deus dentro de nós vai nos ajudar a dizer não. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é um sinal que evidencia o novo nascimento. Você deseja ter comunhão com Deus. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Olha que interessante, né? Antes você e eu estávamos separados, né, de Deus, e agora que a gente nasceu de novo, a gente recebeu a vida de Deus em nós. E o que torna, passa a ser um dos maiores, se não o maior desejo dentro de nós? É ter comunhão com Deus. Porque é aquele vazio, lembra? Que eu falei do vazio que estava faltando. Você fala, nossa, cara, achei o que preencheu o meu vazio. E esse vai ser um dos, se não o, acredito que o maior desejo, né, do seu coração. E o último que eu coloquei aqui, tem vários, né, mas eu quis colocar aqui apenas 3, consegue ter a sua satisfação em Deus. João 4,14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der,
nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Imagina, eu estou tomando água aqui durante esse tempo que eu estou falando com vocês, mas imagina você tomar uma água, você nunca mais precisar tomar, porque você já vai estar hidratado, já não vai ter mais sede. Mas o que Jesus está falando aqui não é necessariamente da água física, né? Mas é que o seu contentamento vai estar nele. Antes, o que te deixava feliz, o que te trazia paz, né? Uma alegria, era o pecado, era as coisas desse mundo, que satisfazem por um período de tempo, mas depois o buraco aumenta, né? Depois, para você preencher aquele buraco com terra de novo, você precisa pôr muito mais terra. Agora, Jesus não. Quando você nasce de novo e você começa a ter comunhão com Ele, é só dele que você precisa. E isso vai te satisfazer. E aí eu queria pôr uma pulguinha aí atrás da sua orelha. Se você até hoje assim, não sabia, não conhecia esse processo, né, do novo nascimento, e você olhou para a sua vida e falou assim, poxa, mas, né, eu acho que eu não nasci de novo não, cara. Eu ainda busco muitas coisas que não são somente a presença de Deus, não são somente, né, estar com Ele para me satisfazer. Pode ser um sinal de que ou você teve essa experiência com Ele e acabou se afastando, ou de fato você não passou, né, por essa experiência ainda do novo nascimento. Então, esse é apenas alguns, né, dos sinais que eu considero importantes, que eu considero principais para o novo nascimento. Essa foi a nossa primeira aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Apenas recapitulando aqui o que a gente falou, né? O que é o novo nascimento? A experiência de nós recebermos a vida de Deus dentro de nós, um espírito que estava morto e separado de Deus, se encontrar com Ele novamente. Por que ele é tão importante? Porque é Ele que nos torna filho de Deus. Antes de nascer de novo, as pessoas elas são criaturas muito amadas por Deus. Mas Jesus diz lá em João 1,12 que aqueles que o receberam se tornaram filhos de Deus. Então, para se tornar um filho de Deus, você precisa passar por esse processo do novo nascimento. Como que ele acontece? Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, aberto a todas as pessoas que quiserem e estiverem dispostas a reconhecer Jesus como Filho de Deus, aquele que morreu no seu lugar e ressuscitou e que está sentado ao lado de Deus hoje, e confessar a Ele como Senhor. E a gente aprendeu que essa confissão de Jesus como Senhor não é simplesmente um pronome de respeito, mas é uma confissão de que a partir daquele dia você decidiu andar de acordo com aquilo que Ele disse na sua palavra. E nós vimos 3 sinais aqui no final que evidenciam um novo nascimento. Que você é livre do pecado. Antes você não conseguia dizer não, agora você consegue dizer não. Você deseja ter comunhão com Deus, agora você encontrou o grande amor da sua vida, então você deseja ter comunhão com Ele. E a sua satisfação está em Deus. As coisas, quando eu falo as coisas desse mundo, eu digo as coisas pecaminosas, as coisas que vão contra aquilo que Deus disse na sua palavra. Você não precisa mais disso para ser satisfeito, você precisa apenas dele. E para você que chegou até aqui no final, eu vou falar para você qual que é o bônus. O bônus é o seguinte, você vai ver aqui o primeiro link da descrição, é o link da minha página de contatos. Você vai clicar nesse link, o segundo botão dessa página vai estar escrito assim, quero participar do grupo de alunos do WhatsApp. Dentro desse grupo, eu vou mandar para você o material PDF da aula. Então você, terminando esse vídeo, clica aqui no link de baixo, você vai apertar o botãozinho lá, quero participar do grupo de alunos, sua mensagem vai chegar para mim e eu vou te incluir naquele grupo. E aí toda semana eu vou estar colocando o material PDF da aula lá. Então deixa o seu curtir aqui, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreve nesse canal e manda essa aula para abençoar mais pessoas.